Oi, pessoal, tudo bem? Bom, como eu falei antes na aula, eu vou deixar uma revisão aqui, desculpa, a correção da revisão também gravada para vocês e vou liberar com antecedência para vocês terem, para responderem algumas dúvidas comigo se desejarem na própria segunda-feira, tá bom? Então aqui, olha só, nós temos esse exercício, tá? Leia o trecho da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e responda às questões 1 e 2, né? Olha que bacana. Capítulo 1 dos Direitos Humanos e dos Povos, né? Tendo como ali a África, né? Sendo ali a protagonista ali, no caso, a responsável, né? As novas nações africanas dependentes por essa declaração. Aí tá assim. Peraí que tá com dificuldade para poder centralizar sempre a página que está à direita. Descreva e justifique 3 fatores que contribuíram para a independência afroasiática. Essa questão aqui é muito importante, tem que lembrar. A gente poderia falar o seguinte: entre os fatores que contribuíram para a descolonização da África e da Ásia, podem ser mencionados forte sentimento nacionalista dos povos subjugados, pressão dos Estados Unidos e da União Soviética pelo fim do colonialismo em nome da autodeterminação dos povos, lembrando que na verdade havia um interesse de expansão geopolítica dos Estados Unidos e da União Soviética sobre as ex-colônias, lembra que eu falei sobre isso? Resistência dos povos colonizados à dominação do colonizador, elevado custo de manutenção das colônias para as potências europeias, que haviam saído da Segunda Guerra Mundial com a economia fragilizada. Ou seja, os 3 fatores principais foram esses: a própria resistência da população, a campanha americana e soviética contra a presença europeia das colônias na África e Ásia, mantendo suas colônias, que na verdade havia o interesse deles de serem a grande influência ali, e se sobrepor a esse colonialismo europeu. E também é bom lembrar que os países que venceram a Segunda Guerra Mundial, França e Reino Unido, venceram, mas venceram, né, a duras penas. Lembrando que a França foi invadida pela Alemanha, né, foi dominada pela Alemanha. Então, venceram, mas assim, teve os Estados Unidos e a União Soviética que emergem como as grandes superpotências depois da Segunda Guerra Mundial, certo? É isso aqui. Lembrando também que é um estilo norte-americano de praticar o imperialismo que começa a ser colocado em prática, que você permite a autonomia política daquele Estado, mas você, por outro lado, você mantém uma dependência econômica. E a União Soviética também, né, ao seu modo, queria isso, mas sob a bandeira do socialismo, a bandeira da igualdade, a bandeira do fim das desigualdades sociais, enfim. Mas no que se refere ao plano geopolítico de expansão imperialista, a União Soviética não era tão diferente assim dos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Aí temos aqui o 2. O documento foi publicado em 1979 e garante a autodeterminação dos povos africanos. Assim defina a autodeterminação e a justifique com artigos apresentados na Carta Africana dos Direitos Humanos. Então, você selecionava ali o seguinte: de acordo com o princípio de autodeterminação dos povos, todas as nações têm direito à soberania, devendo se autogovernar de acordo com suas próprias leis e suas próprias escolhas, tá bom? Realmente essa parte aqui, ela é bem assim, é didática nesse ponto, tá certo? É um princípio de que somente nunca um povo estrangeiro deve governar o outro. Todo povo, sendo um povo, é uma nação própria, ela tem direito ao seu autogoverno e à sua autodeterminação, tá bom? Que é o princípio que também rege a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, que serviu de base para essa de 1979, tá certo? Lembrando que existia ainda um problema nesse ano, porque por mais que a África do Sul fosse um país independente, havia toda o quê? Uma política racista, né, dos brancos sobre os negros. E isso era visto ainda como manutenção de um sistema colonial, mesmo que independente da Inglaterra. Bom, vamos lá. Aí temos aqui esse texto, certo? Da 3 e da 4, que vocês devem já ter lido. E eu pulo para cá, né, para os textos a gente poder ler aqui. E temos inicialmente o quê? 3 testes. 3 testes, tá assim. No texto é relatada uma visão. Perdão aqui um minutinho. O texto fala ali da questão da independência da Índia. Vamos lá. No texto é relatada uma visão crítica sobre a colonização inglesa na Índia. Assinale a alternativa correta no que se refere às ações promovidas pelos povos indianos frente ao domínio inglês. A aceitação do domínio inglês e permanência das relações comerciais.
B. Boicote aos produtos ingleses e o não pagamento dos impostos. C. Alistamento voluntário no exército inglês e devolução à rainha da Inglaterra. D. Doação de terras ao governo inglês e acesso ilimitado às matérias-primas da Índia para a Inglaterra. E. Confronto físico entre o exército inglês e os indianos, mas a permanência do pagamento dos impostos na Inglaterra. Gente, é a letra B. Boicote aos produtos ingleses e não pagamento dos impostos. Lembrando o seguinte, que não pode ser aí porque os indianos optam pela não agressão, pela não violência. Eles faziam um protesto pacífico sob a liderança de Gandhi, certo? Então, eles resistiam, apanhavam, eram presos, não resistiam à prisão, né, mas não pegavam em armas e revidavam. A ideia era tornar os ingleses, fazer com que os ingleses ficassem com peso na consciência de praticar o imperialismo daquela forma, tá bom? Segundo o texto, inovações tecnológicas foram implantadas pelos ingleses na Índia. No entanto, esse avanço também não significou significou um preço a ser pago pelos colonizados. Assinale a alternativa que justifica os motivos que levaram os ingleses a instalar estruturas tecnológicas na colônia. A. Beneficiar os colonizados. C. Facilitar a comunicação entre colonizados, principalmente pelo telégrafo e telefone. C. Contribuir com as culturas indianas. D. Investir na educação do povo indiano. E. Demonstrar o poder inglês e fortalecer o imperialismo britânico. Gente, a letra E é o que de fato acontecia. Tá? Tá bom? Tá bem tranquila essa. Certinho? Aí damos um jump aqui para um outro texto que vocês também deveriam ter lido. Tá certo? Texto da Leila Hernandes, uma historiadora importante aqui de História da África. Aí tá assim. Leila Hernandes, em seu livro A África em Sala de Aula, esse livro eu tenho, debate diversas questões relacionadas ao continente africano e discute as abordagens sobre esse território. Explica o sentido da expressão olhar imperial sobre o universo, usado pela historiadora, e reflita sobre os motivos que favoreceram o colonialismo, que favoreceu o colonialismo no continente africano. A gente poderia, no caso aqui, falar o seguinte, que, vejam só, o olhar imperial é aquele que o domina, controla, dita as leis e regras de um povo perante outro. O olhar europeu era autocentrado e visava especialmente os interesses da metrópole. No período colonial, foi afirmado que os europeus eram superiores aos povos africanos, e assim foi justificada a dominação do vasto continente que sempre foi rico em recursos naturais que variam desde florestas e minérios até recursos energéticos. Além disso, possui grandes contingentes populacionais, ou seja, uma área de mão de obra vasta e possíveis consumidores. Tais fatores atraíram os interesses econômicos e políticos sobre o território, impulsionando o imperialismo. Tá bom? Então, gente, é bem isso que acontece ali. Na verdade, temos ali, no caso, o olhar imperial sobre o universo. O universo africano de ser, assim, um universo de possibilidade de invasão, de domínio, não é? A África representava tudo isso. Aliás, assim, a África, ela não é pobre, se a gente avaliar friamente, ela é injusta, né? Os lucros da África não ficam na África. Era assim no colonialismo e é assim até hoje, tá bom? Bom, a gente dá um pulo aqui, mudando de lado aqui, estamos na C. Mais um teste legal para a gente poder fazer. E tem um texto aqui, obviamente, que vocês também deveriam ter lido. Tá assim. Durante séculos, o continente africano foi explorado por colonizadores europeus. De acordo com o texto, ingleses e franceses tiveram importante papel de dominação na África. Assinale a alternativa que melhor define a expressão o fardo do homem branco. Essa frase é ótima, né? Tá assim. Significa que o homem branco deveria respeitar a cultura dos povos africanos? Remete à ideia de que a vida do homem branco era muito difícil, que ele tinha uma responsabilidade enorme em demonstrar que era digno de algo? É o lado hipócrita, né? Que a frase queria dizer, mas a frase, na verdade, a hipocrisia, pergunta-se aqui, na verdade, uma reflexão sobre a hipocrisia, não concordando com essa hipocrisia, criticando a hipocrisia. Tá assim. Nesse contexto, significa que dizer que o homem branco tinha missão de levar a civilização para povos considerados atrasados e não civilizados. Essa que é a hipocrisia. Aí tá assim, vamos ver o resto. O fardo do homem branco era assumir que os negros africanos não precisavam ser civilizados, pois eles já tinham diversas culturas estabelecidas. E o compromisso do homem branco em demonstrar sua coragem e força, principalmente em guerras dentro da Europa. Galera, seguinte, a que melhor define a frase é a letra C, tá certo? Esse fardo do homem branco de que era dever, né, o homem branco levar o progresso e a civilização aos africanos.
e que isso ia fazer bem para os africanos, e era também um ato de caridade dos brancos cuidarem dos africanos assim. Essa visão hipócrita, essa visão racista, tá certo? Que justificou durante um bom tempo o colonialismo na África. Pessoal, mais um texto que aparece aqui, não é? Texto sobre o Congresso Pan-Africano e o Congresso de Manchester, em 45, virando a página, tá? Aí temos aqui um exercício que é de teste, novamente, tá bom? Vamos lá. O apartheid foi uma política de segregação étnica que existiu na África do Sul e tinha como objetivo proteger a população negra do país que sofria um forte preconceito. Tá. 2. O quinto Congresso Pan-Africano teve um tom mais combativo e exigiu o fim da dominação europeia no continente africano. Epa, essa aí marca V. Os panafricanistas defenderam uma identidade única e comum a todos os afrodescendentes. Ok, nesse ponto sim. 4. Os panafricanistas acreditavam que somente com a unificação da África, ou seja, tornar um só país, os africanos iriam ser livres da dominação europeia. Não, isso não. Não defendiam isso, então por isso que a África não é um país só, unificado, tá bom? Isso não acontece. Então, temos o quê? FVVF, a letra E. Letra E. Aí temos mais um texto legal que aparece aqui. Vamos lá. 8. Identifique as palavras de Nelson Mandela, as restrições a que os negros sul-africanos estavam submetidos à política do apartheid. Texto aqui do próprio Nelson Mandela, que a gente pode apontar o seguinte. O líder sul-africano Nelson Mandela enumerou as seguintes restrições que eram impostas ao povo negro sul-africano: salários baixos, sempre menores que os dos brancos, exigência de que as pessoas negras trabalhassem somente em atividade e locais predeterminados pelo Estado, impossibilidade de adquirir terras que eram monopólio dos brancos, tendo que viver sempre de aluguel, ausência de liberdade de ir e vir para pessoas negras, pois não podiam decidir onde morar e conviver, e limitação de direitos políticos, pois negros não podiam votar ou se cadastrar a cargos públicos. Essa era a realidade dos negros na África do Sul, e isso só mostra e prova o quanto que o regime era um regime racista, que hipocritamente dizia que os negros tinham alguma autonomia, porque moravam em regiões, assim, poderiam morar em regiões afastadas, como por exemplo o deserto do Kalahari. Legal, né? Morar no deserto. E as regiões férteis e onde se podia praticar agricultura, como também onde tinham cidades maiores, eles podiam transitar livremente, tá certo? Essa era um reflexo da política racista aqui, e o Nelson Mandela denunciando claramente. Aí tá assim, de acordo com o discurso de Nelson Mandela, o que fazia um homem branco temer a democracia na África do Sul? A população negra na África do Sul era a maioria, e caso houvesse um verdadeiro processo democrático em que homens e mulheres negros pudessem votar e serem votados, muitos brancos poderiam perder seus cargos e o cenário político e social poderia ser modificado, tá? Ou seja, esse era o grande receio. E o Nelson Mandela foi sábio de defender um perdão coletivo dos brancos para que a África do Sul fosse refundada como um país que ele mesmo falava, do arco-íris, para brancos e negros, por mais que os brancos fossem minoria, certo? E essa sua forma de optar pela luta pacífica no final foi muito importante, porque foi uma forma que os brancos ficaram mais assim, os brancos que tinham receio dessa vingança dos negros depois de séculos de maldade, né, pudessem se vingar em seguida, né? Não que eles não merecessem a vingança, até mereciam, te avaliar friamente. Não todos os brancos, mas enfim, soldados, enfim, guardas que eram violentos com seus prisioneiros, enfim, racistas nas ruas, né, que humilhavam os negros, mas o Nelson Mandela fez questão de fazer essa política do perdão, tá certo? Olha que legal essa charge aqui dos anos 60, né, em que tem ali um africano varrendo, né, varrendo os europeus ali, né, aparece ali, tá certo? E aí, o seguinte, relacione com o processo, essa é muito tranquila, que a gente pode comentar o quê? A charge demonstra uma personagem com trajes tradicionais africanos varrendo para fora da África os colonizadores europeus. Ela foi publicada em 1960, ano em que foi o marco das lutas da emancipação dos povos africanos contra a dominação europeia. Ou seja, o processo histórico representado é o de independência da África. Deve-se enfatizar que, quando se fala em colonização, remete-se a ações de violência de um povo contra outro e aos anseios de autodeterminação dos povos colonizados. Tá bom? Isso aqui é bem tranquila, sem maiores perrengues. Vamos passar aqui para 11, que fala de Angola. Olha que legal, é um teste. Tá assim. Angola foi um país colonizado pelos portugueses. Entre 61 e 74,
ocorreu a Guerra Colonial pela Libertação de Angola, frente aos domínios de Portugal. O Movimento Popular de Libertação de Angola, o famoso MPLA, liderou ações emancipatórias e contou com participação de intelectuais, artistas, comerciantes, professores, estudantes, entre outros. Assinale a alternativa correta no que se refere à situação política e econômica de Portugal durante a Guerra Colonial. Eu falei sobre isso em aula. Portugal teve forte apoio popular para continuar mantendo as colônias na África. O governo de Portugal tinha recursos financeiros para continuar com a guerra. A ONU, a Organização das Nações Unidas, apoiou Portugal na guerra colonial em Angola. D. O governo ditatorial português estava cada vez mais impopular e foi derrubado pela Revolução dos Cravos. Sim. E Salazar extremamente popular, e a guerra colonial foi rapidamente controlada, pois eram poucas pessoas que contestavam o governo. Não. A letra D é certinha. O desgaste econômico, político ali, todo ele acabou também criando antipatia ao conflito dentro de Portugal. Então, o governo ditatorial caiu e, consequentemente, os países Angola e Moçambique, Guiné-Bissau, as colônias portuguesas na África, conseguiram a independência. Pessoal, eu coloquei 2 avisos por engano aqui, mas assim, a revisão nossa é para fazer até o número 8 do capítulo 12, até o número 8, tá bom? Estamos entendidos? É até o 8. Aí tá assim. A União Soviética se tornou uma grande potência após a Segunda Guerra Mundial e tinha uma área de quase 23 milhões de quilômetros quadrados. Governar um vasto território não é uma tarefa fácil e havia inúmeros problemas estruturais. No trecho seguinte, o historiador Eric Hobsbawm descreve alguns deles. Mencione nas linhas seguintes os problemas apresentados e comente-os. Bom, eu estou aqui agora comentando o nosso material aqui, com respostas bem longas, você deve estar percebendo, mas a ideia é você comparar com o que você escreveu, tá certo? Que é para fazer a tarefa em casa, tarefa antes. Aí você compara e vê se o que estou lendo aqui está batendo com o que você escreveu, tá? E qualquer outra dúvida eu respondo ao vivo na segunda-feira, tá assim. A União Soviética vivia um regime socialista em que seu viés ideológico se pautava em acabar com as diferenças sociais. Os proletários tomarem o poder dos meios de produção e viverem uma sociedade igualitária. Esses são os princípios básicos do socialismo disseminado por Karl Marx. O historiador Hobsbawm afirma que no texto, que o Estado soviético não teve a capacidade de suprir todas as necessidades básicas da população que habitava nesse extenso território. A produção de grãos era insuficiente, então o governo teve de recorrer ao mercado mundial. Além disso, ele preferiu repetir um modelo de governo corrupto a vencer esse obstáculo e atingir os objetivos da Revolução de Outubro de 17. O governo também adotava medidas para contemplar os anseios da população a curto prazo, sem refletir sobre os efeitos das medidas a longo prazo. A crise do sistema socialista se deu por falta de habilidade política do governo soviético, uma estrutura econômica incapaz de competir com as nações capitalistas e garantir a equidade social interna. Ou seja, eles não conseguiam praticar o socialismo que eles prometiam. Tá? E para conter, inclusive, os anseios da população, né, a oposição praticava repressão, autoritarismo, ditadura. E isso, enfim, é a receita do fracasso no futuro. Você pode conter isso a curto prazo, mas a longo prazo você não vai conter. Tá bom? Aí tá assim, o Pacto de Varsóvia foi de grande importância para a União Soviética. Criado em 55 e em 91, ele teve o principal objetivo, é o Pacto Militar de Varsóvia, é o pacto que, na verdade, se um ataque fosse num dos países comunistas, não seria um ataque a todos. Era uma aliança militar, equivalente à OTAN no Ocidente, tá bom? Aí, no caso, é a letra D, ser uma aliança militar entre a União Soviética e os países socialistas do leste europeu, que existiu até 91, antes até 89, por exemplo, quando o Muro de Berlim começou a cair. Aí temos aqui mais um texto, tá certo? Com base no trecho a seguir, explique a crítica de Hobsbawm, a chamada Era da Estagnação. Tá bom? O que seria isso? Durante o governo Gorbachev, foi afirmado diversas vezes que a União Soviética estava vivendo uma fase de estagnada, sem desenvolvimento, sem perspectiva, e o povo já não tinha esperança de mudanças. Para Hobsbawm, houve grandes mudanças, mas elas foram praticadas por membros da elite ou da classe média instruída, que vivia de modo relativamente confortável. Ou seja, reformas, né, econômicas não conseguiram dar conta de todos os problemas que a União Soviética sofria naquela realidade. E Gorbachev com Perestroika e Glasnost não vai dar conta disso. Tá bom? Seria isso aqui. Aí tá aqui, mais um texto legal aqui. Durante o processo de fragmentação do regime soviético, o símbolo mais forte do sistema foi derrubado em 1989.
O Muro de Berlim, que separava Berlim Oriental e Ocidental. Esse foi um dos momentos mais emblemáticos do século XX, pois marcou a queda de um símbolo da Guerra Fria. Com base no trecho a seguir, discorra sobre os antagonismos econômicos entre Estados Unidos e União Soviética e afirma a importância da derrubada do muro. Bom, a gente poderia falar o seguinte: os Estados Unidos e a União Soviética eram bem diferentes no que se refere às ações econômicas, capitalismo e socialismo. São duas práticas de governo que se baseiam em princípios diferentes. Os Estados Unidos defendiam o livre comércio, a livre concorrência e o Estado mínimo. Ou seja, não deveria interferir nas relações comerciais entre indivíduos. Já no sistema socialista, o Estado é presente, intervém fortemente nas relações comerciais, controla os meios de produção, com o objetivo de garantir uma igualdade social. O antagonismo desses posicionamentos políticos era simbolizado pelo muro que dividia a cidade de Berlim, em oriental e ocidental. Com a crise do sistema socialista e o surgimento de novos líderes e ideologias na União Soviética, o muro foi derrubado em 1989. Esse símbolo da Guerra Fria deixava de existir e uma nova fase mundial estava sendo construída, o que nós chamamos hoje em dia de nova ordem mundial. Tá bom? Bom, galerinha, seguinte, vamos agora mudando de página para a página onde estão os exercícios 5 e vamos parar no 8 logo logo. Tá assim. Olha só, para escrever uma tese aqui, olha quanta linha. A União Soviética, a partir dos anos 70, passou por uma forte crise econômica, social e política. Enumere os motivos dessa crise e comente-os. Bom, vamos lá. A crise da União Soviética teve motivos diversos. Em primeiro lugar, a economia do país se estagnou, uma vez que o rígido controle estatal e, consequentemente, a não concorrência fizeram com que os fabricantes não investissem em inovações tecnológicas e em produtos de qualidade. Enquanto isso, o Estado direcionava a economia principalmente para a indústria pesada bélica, no intuito de superar os Estados Unidos na corrida armamentista. Porém, apesar de contar com um arsenal extenso e avançado, a União Soviética não conseguia concorrer com o desenvolvimento e economia estadunidenses. Como, né? Que levava, inclusive, a uma grande diversificação da tecnologia armamentista. As prioridades de investimentos escolhidas impactaram a realidade social soviética, uma vez que os bens de consumo simples, como roupas, eletrodomésticos e até alimentos, foram se tornando escassos para a população, enquanto crescia o mercado clandestino. Nesse cenário, cresceu a insatisfação popular na União Soviética e em muitos países aliados, uma vez que o povo não tinha acesso a artigos básicos, enquanto altos membros do Partido Comunista tinham um padrão de vida de conforto e privilégios, como produtos modernos, artigos de luxo e viagens ao exterior. Essa satisfação, aliada a sentimentos nacionalistas e revolucionários, serviu para fortificar as lutas por independência em países satélites da União Soviética, como Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Bulgária e Romênia. Essas lutas também diminuíram a influência internacional da União Soviética e enfraqueceram ainda mais sua estrutura. Ou seja, toda uma dificuldade de você conseguir levar o socialismo, levar essa justiça social, né, de não praticar o socialismo que era prometido, e havia essa corrupção curiosa, porque os membros do Partido Comunista, né, os dirigentes, né, do Partido Comunista, eles viviam com muito conforto, tendo acesso aos bens de consumo. É bom lembrar disso, existia um mercado negro ali. Inclusive com relatos curiosos de que, por exemplo, a esposa do Brezhnev, dela ter uma coleção, Brezhnev, que foi durante um bom tempo secretário do Partido Comunista, dela ter uma coleção gigante de casacos de pele. Ou seja, a esposa de um líder socialista vivia com uma dondoca de Paris. Tá esquisito, né? Então, nem mesmo o socialismo que eles haviam prometido existia. Aí tá assim, a Glasnost é entendida como um processo de transformação global do sistema socialista, da antiga União Soviética. Sobre esse processo, assinaram a alternativa que o define corretamente. Aí tá assim, a Glasnost é o programa de abertura política, né, concedendo maior liberdade política aos soviéticos. Visava promover mudanças profundas na economia do país. Foi o início do autoritarismo existente no governo soviético. Garantia a liberdade de produção industrial soviética. Abertura política promovida pelo governo soviético. É a D. Vamos só ver aí aqui. Não era repressão, não. Então, é letra D. Esse aqui tá facinho. Facinho, facinho, facinho. Aí tá assim. 7 e 8, depois disso, tchau e benção. Temos aqui um texto que fala sobre Boris Yeltsin também. Aí, vamos lá aqui. Aí aparece pra cá.
Vamos lá. Vou subir aqui, que esse aqui, vamos lá, tá aqui. Deixa eu apertar aqui, acho que fica fixo. Ih, volta. Tem que ficar segurando aqui, vamos lá. Por meio de reformas, Boris Yeltsin, entre outras medidas, propôs que a antiga União Soviética, a partir de 91, implementasse o quê? O enrijecimento do controle do governo soviético para tentar reerguer o antigo sistema político. Não. A elaboração de expansão de créditos para os cidadãos que viviam nos campos? Não. A privatização de empresas do governo? Essa sim. A permanência das relações de trabalho soviéticas, ou seja, os proletários continuariam como os donos do meio de produção? E a manutenção e oposição aos Estados Unidos? Também não. É a letra C, gente. O Boris Yeltsin, ele era um liberal já, que chega ao poder como presidente da Rússia dentro da União Soviética, não é? Eleito, e ele já com uma política claramente capitalista, defendendo isso, tá bom? Esse é o Boris Yeltsin. Aí tá assim, 8. A partir de 1989, intensificando-se na década de 1990, diversas regiões do leste europeu foram marcadas por conflitos nacionalistas. Em decorrência desse processo, a Iugoslávia passou por uma guerra civil em 91, o que resultou na criação da Croácia e da Eslovênia. Cheguei a falar sobre isso. A Bósnia-Herzegovina, por sua vez, foi cenário de uma guerra iniciada em 92 e terminada em 95. A conjuntura de todos esses conflitos se refere a quê? Aí está assim, a intervenção da OTAN para evitar que os conflitos dos Balcãs tivessem apoio dos países que fizeram parte do Pacto de Varsóvia, ao processo de globalização que gerou alto índice de desemprego, pois foram implantadas máquinas modernas que passaram a substituir a mão de obra humana, aos povos eslavos que tinham como objetivo reconstruir o Império Otomano após o fim da União Soviética. Aí esse aqui está mais fácil que, enfim, ao desmembramento da União Soviética que impulsionou o processo de emancipação D, mas bem fácil essa. E tá, o surgimento dos Estados Unidos. Não, a ONU foi antes. Então a letra D tá facinho aqui. Bom, gente, eu quis aqui, na verdade, passar respostas bem longas para vocês terem como conferir o que vocês escreveram, tá certo? Aí vocês podem dar pause, voltar ao vídeo, enfim. E eu estou disponível na segunda-feira para responder maiores dúvidas que não entendeu muito bem. E também estou disponível à distância, né, nas redes sociais aqui. Manda para mim perguntinha que eu respondo, tá? Eu estou fazendo isso. Então, caprichem, gente. A nossa avaliação vai ser, inclusive, feita no Google, no Google Forms, tá bom? Que vai ser uma avaliação mais legal de fazer, inclusive. Ok? Um abração.